É verdade que existem livros no céu? Muita gente se assusta quando descobre os textos bíblicos que falam sobre a existência de livros no céu. Onde é que esses livros estão? O que é que está escrito neles? Nós vamos responder essas perguntas no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, é importante que você entenda que os livros citados aqui na Bíblia, eles aparecem em textos que falam sobre o tema do juízo. E a mensagem do juízo ela é tão importante que faz parte dos últimos 3 recados divinos que Deus manda como advertência para a humanidade. E você pode descobrir quais são essas 3 grandes mensagens lendo o texto de Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. Na mensagem do primeiro anjo, por exemplo, Deus pede para que toda a humanidade o adore, reconhecendo-o como o único Deus criador e salvador. Essa adoração também é feita através da observância do seu santo dia de repouso, que é o sábado, um memorial do poder criador dele. Você pode conferir essas questões lendo textos como Gênesis 2, dos versos 1 a 3, Êxodo 20, dos versos 8 a 11, ou também o próprio texto de Apocalipse 14, versos 6 e 7. E o sábado também é um sinal da santificação operada por Deus em nossa vida. Você confere isso em Êxodo 31, verso 13. E no processo do juízo divino, livros ou registros são abertos diante dos anjos para que eles vejam a maneira justa como Deus lida com o pecado e os pecadores. Por exemplo, o texto de Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, ele nos diz o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E olha o que diz Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então perceba claramente que o contexto é de juízo. Mas que livros são esses? Bem, na Bíblia são mencionados 3 tipos de livros em relação à questão do juízo. O primeiro livro, nós poderíamos chamá-lo de livro memorial. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, verso 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ellen White também escreveu sobre esse livro memorial. Ela disse assim, no livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados, e todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor a Cristo, encontra-se registrado. Ellen White baseia essa afirmação também no Salmo 56, verso 8. O segundo tipo de livro que nós encontramos na Bíblia é o relatório dos pecados dos seres humanos. Olha, por exemplo, o que diz esse texto de Isaías. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei. Vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Isaías 65, versos 6 e 7. E complementando esse entendimento, olha o que diz Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E olha só também o Jesus complementando esse conceito em Mateus 12, 36 e 37. Ele disse o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O terceiro livro que a gente encontra, segundo a palavra de Deus, é o livro da vida, que contém os nomes dos salvos, absolvidos no juízo. O texto diz assim, o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. E tem mais um texto que eu queria citar para vocês. Olha o que diz Êxodo 32, verso 32 e 33. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
Todos nós somos pecadores e necessitamos de um advogado que possa pagar a dívida que nós temos para com a lei de Deus, a lei da liberdade, pela qual nós seremos julgados de acordo com Tiago 2, verso 12. Por isso, nós precisamos pedir a Cristo que Ele seja o nosso advogado de defesa. Do contrário, seremos condenados pela nossa infidelidade, insubordinação, por toda palavra inconveniente, por todo ato egoísta, por todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda a hipocrisia. Se convidarmos a Cristo para ser o nosso advogado, além de termos nossa causa ganha, quando nós pecamos, nós encontraremos paz por causa da certeza do amor e do perdão que Ele disponibiliza para nós. Olha o que diz 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Desse modo, sempre podemos recomeçar, enquanto Jesus estiver lá no santuário celestial, como nosso intercessor e sumo sacerdote no céu, e a porta da graça de Deus estiver aberta para nós, nós podemos sempre recomeçar. Ao pecarmos, devemos substituir a culpa e o desespero pelo conselho que é dado na palavra de Deus, no texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Assim ganharemos o perdão, conforme registrado em João capítulo 1, verso 9 e Salmo 32, verso 5, e receberemos de Deus também o poder para lutarmos e vencermos o pecado. Entregue sua vida para Jesus, permita que Ele seja o seu advogado, para que assim você seja justificado e possa, pelos méritos de Cristo, desfrutar a eternidade lá no céu. Se você quer mais uma vez entregar seu coração para Jesus, no dia de hoje, eu te convido a escrever "Eu quero" aqui nos comentários. É um ato simples, apenas simbólico, mas representa uma decisão, mais uma vez, profunda, de entregar seu coração para Jesus. Escreva "Eu quero" nos comentários e se inscreva em nosso canal para descobrir mais respostas incríveis como essa.